da doutrina e da jurisprudência. Pronto. Questão 2. A União, por meio de lei ordinária, promoveu a delegação do tema registros públicos ao município XX, né? Diante de diversos conflitos existentes nessa localidade que envolviam a titularidade de imóveis inseridos nas zonas urbanas e rurais. Acerca do caso apresentado, redija em até 30 linhas um texto dissertativo sobre a constitucionalidade da referida lei federal. Qual é o item que eu tenho, gente? Constitucionalidade da lei federal. Então, é um item só. Você vai ter que dizer, ela é constitucional ou é inconstitucional ou em parte? E aí, a partir disso, você vai ter que trazer os argumentos, porque você só tem um item só. E vamos para o toró de parpite? Vamos para a tempestade de ideias. Gente, pode uma lei ordinária delegar um tema de registros públicos, e aí você vai ter que se lembrar, registros públicos é um tema da competência concorrente, né? Competência privativa da União. E essa competência privativa do artigo 22, a delegação é por lei complementar. Então, essa lei ordinária, ela é inconstitucional. E essa lei ordinária também tem outros argumentos que levam à inconstitucionalidade dela. Mas a gente já tem que ela é inconstitucional. Vamos ver. E se você disser, gente, é inconstitucional porque deveria ter sido lei complementar e não lei ordinária? Aí você fica, gastei 2 linhas. O que é que eu vou fazer com as outras 28? Arranja, espreme o cérebro para sair argumento. Você tem que encontrar aqui no enunciado todos os argumentos a partir do que você estudou e vai ter que encaixar aqui na legislação, na doutrina e na jurisprudência. E aí eu quero dizer para vocês que vale a pena fazer, gente. Essa é a minha estratégia. Vale a pena fazer uns 10, no máximo, estourando, 15 minutos de tempestade de ideias no começo, quando você abre a prova. Ah, Léo, mas eu não gosto de abrir a prova e já ir para a questão discursiva. Vai que eu não sei, acabou minha prova. Bom, minha amiga e meu amigo, se você não sabe a questão discursiva, já acabou sua prova de qualquer jeito, tá? Lamento te dizer. Se você quiser se surpreender ao final, ótimo, tem gente que melhora assim. Eu tenho que respeitar as diferenças de atuação, gente, mas eu recomendo, porque eu acredito muito na capacidade de o inconsciente estar trabalhando naquilo ali, você começar com uns 10 minutos, no máximo 15 minutos de toró de parpite ali sobre discursiva, se afasta e vai fazer a prova objetiva. E aí, no meio da prova objetiva, você surgiu outra ideia de outro argumento. Aí vai para lá, anota na folha de rascunho. E aí você vai anotando e aquilo vai surgindo. E de repente, quando você vai de novo para a questão discursiva, ao final, quando você já passou o gabarito da prova objetiva, você já vai com aquilo tendo sido maturado no seu inconsciente e você já vai com uma ideia já de agora afunilar. Eu acho essa uma excelente estratégia. Se você não se adaptar a ela, você não é obrigado. Você faz do seu jeito, tá certo? Ótimo. Então, vamos ver aqui os argumentos. Léo, é lei complementar, queridão. Não é lei ordinária, não. Outra coisa, registro público é que foi delegado. Tá lá no parágrafo único do 22 que só pode ser questões específicas. E não o tema inteiro. Olha, é mais um argumento para dizer que essa lei é inconstitucional. Não poderia ser registros públicos. Deveria ser um tema específico. Um tema específico dentro de registros públicos. E não registros públicos inteiro. Tá? Isso aqui, gente, é blá, blá, blá. Você tem que identificar também no enunciado o que é blá, blá, blá e o que é imprescindível. Separar o joio do trigo faz parte da leitura atenta, precisa, concentrada e consciente do enunciado. Acerca do caso apresentado sobre a constitucionalidade, muito bem, isso foi dado ao município X. Nós temos a pergunta, a delegação pode ser feita a município? Como é que está no parágrafo único do 22? Estados e Distrito Federal, não a municípios.
tá? Então, nem me lembro se você está dizendo Distrito Federal, mas a delegação é a estados e ao Distrito Federal, pelo que se entende, né? Porque o Distrito Federal legisla sobre matéria estadual. Então, é aos estados e ao Distrito Federal legislar sobre questões específicas, tá? Então, eu não poderia ter delegado a município. Não cabe delegação a município, tá? E não sei se você vai lembrar, mas seria importante você estar com a mente aberta. Você estar com a porteira aberta de sua fazenda de conhecimentos para você conseguir fazer com que passe a boiada, com que passe a quantidade maior de argumentos possíveis. E isso é que eu te digo que às vezes vem no meio da prova. E eu lembrei que não pode ser a um único município ou a um único estado. Tem que ser aos estados e ao Distrito Federal como um todo, sob pena de ofensa à igualdade das entidades federativas. Então, eu como examinador coloquei isso na minha folha de resposta. Tá? Não sei se o examinador iria tão longe, mas é bom você tentar ao máximo encontrar isso aí. E aí, gente, como é que seria isso aqui? Tempestade de ideias, me permita, eu já fiz aqui, tá? Não cabe delegar a município e não cabe delegar a uma única entidade federativa, tá? Então, como é que ficou minha questão? A lei federal em questão é inconstitucional, pois em que pese registros públicos ser um tema inserido na competência legislativa privativa da União, tá? E, portanto, passível de delegação. Eu estou dizendo, gente, eu já estou cravando que registro público é uma competência legislativa privativa. Ela pode ser delegável, já que se chama privativa, e ela pode ser delegável, eu estou dizendo tudo isso aqui. A delegação promovida ao município é incompatível com a Constituição Federal pelos argumentos que se passa a expor. Eu acabei fazendo um parágrafo de introdução para cravar. Querido, é inconstitucional pelos argumentos que eu passo a expor. E aí eu poderia começar, olha, se trata de uma matéria de competência privativa da União e, portanto, por ser competência privativa, cabe delegação nos termos da Constituição. Contudo, a Constituição, então, você já vai construindo sua resposta. E eu acho que você tem que entender, gente, que ao invés de você já dizer, é inconstitucional, só poderia ter delegado. Calma, mas só poderia ter delegado? Vamos para um primeiro estágio? Essa matéria está inserida na competência privativa da União, que é da União, mas cabe delegação. Então, para eu dizer, olha, a delegação não poderia... Calma, vá para os estágios anteriores. Não se precipite. Calma, tranquilidade, mindfulness, momento de atenção total e de... você tem que estar com um momento, gente, de extrema concentração. Tá? Eu equiparo muito o candidato de concurso a um desportista ou esportista de alto rendimento. Quando você vai para um campeonato de judô e você vê um ali cumprimentando o outro e a luta vai começar, você não está, né? Você está, meu amigo, com o abdômen travado. Você está com atenção total. Você fez toda uma preparação mental para chegar naquele momento. E é assim que você tem que ir para a prova. E nesse momento você tem que tentar fazer com que seu cérebro as informações estejam com um fluxo aberto. E ao mesmo tempo concentração total. E isso vai te dizer, opa, eu já estou indo para um estágio muito avançado, tem alguma coisa antes que eu teria que falar? Registro público. Essa é uma matéria de competência privativa da União. Você não pode pressupor que Gente, você não pode dizer, mas eu quis dizer isso, examinador. Só vai estar dito se tiver escrito na sua prova de maneira expressa. Então, trate de explicar ao examinador tintim por tintim, gente. Olha, queridão, isso é um tema de competência privativa da União. E por ser competência privativa, cabe delegação. Mas não é bem assim. Essa delegação está chumbenta, está chechelenta, está esculhambadenta, porque não é assim que a Constituição traz. E vamos explicar o porquê. Aí vem. A delegação da competência legislativa privativa da União para outros entes não pode ser efetivada por lei ordinária, uma vez que a Constituição exige lei complementar federal. A Constituição somente permite a delegação de questões específicas, razão pela qual não cabe a delegação de todo o assunto registros públicos.
A Constituição somente permite a delegação da competência privativa federal da União e não para municípios. Por fim, consoante a doutrina, então, a Constituição não permite. A doutrina diz que a delegação somente deve ocorrer para todos os estados e o DF simultaneamente, e não para um ente federativo de forma isolada, sob pena de violação ao princípio da isonomia. E aí me sobrou espaço, me sobrou linha. Essas são as razões que justificam a inconstitucionalidade da lei federal citada na questão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Foram 22 linhas, quanto, na verdade, 24 é que cabem em 30. Sobrou, mas eu já falei tudo que eu queria falar. Acabou. Ah, sobraram 2 linhas. Aí não vai dizer, ó, um beijo pra você, viu? Eu queria dar um beijo pra minha mãe, pra meu pai e pra você. Não, aí você vai, acabou em 28, tem a convicção de que falou tudo. Ai, meu Deus, esqueci de falar alguma coisa lá do primeiro argumento. Ademais, registre-se. E aí já tenta ganhar um ponto a mais. Mas se você já está satisfeito e efetivamente espremeu tudo, então vá com isso. Vamos seguir, tá?